Estamos mostrando as reportagens especiais que marcaram 2013 aqui no Panorama. E dentro dessa série, os melhores momentos do Panorama, vamos rever hoje a história da centenária Escola Basílio de Carvalho. Um prédio imponente para os padrões daquela cidade tranquila do início do século XX, com poucas ruas, uma praça e agora uma escola. Era o dia 2 de abril de 1902. Nascia o Grupo Escolar de Abaeté. Naquele tempo, os professores vinham sempre de famílias tradicionais. Afinal, eles ocupariam uma função de grande status social. Reparem que no registro deste jornal do século XIX aparece o nome de um professor, Basílio de Carvalho, e dele falaremos daqui a pouco. Mas voltemos ao grupo escolar. Ele funcionou na mesma esquina onde hoje se cruzam as ruas Siqueira Mendes e Pedro Rodrigues, durante quase meio século, até ser demolido. O novo prédio surgiria na mesma praça, só que em outro endereço, onde está até hoje. E assim, nos anos 50, nascia um novo grupo escolar, agora denominado Professor Basílio de Carvalho, que além de educador, foi também escritor. Nesses 111 anos, o mais antigo estabelecimento de ensino de Abaetetuba passou por muitas fases. Ajudou a educar várias gerações. E por aqui também passaram pessoas que entraram para a história do município. A escritora Maria do Monte Serra foi uma das professoras nos anos 60, de um tempo em que a relação entre mestres e alunos era bem diferente. Uma vez o Padre Leão, chegou lá, eu tinha ido buscar giz na secretaria. Ele disse, está dando aula? Eu disse, estou. A turma deve estar tocando fogo na sala. Eu disse, Padre Leão, eu vou ficar aqui na secretaria e o senhor vai lá na minha sala, é a primeira sala do corredor. O senhor entra. Se o senhor encontrar um aluno fora, fazendo molecagem, fazendo brincadeira, se não estiver trabalhando no caderninho dele, no dever dele, o senhor me fala e eu peço demissão. Eu abandono o magistério, eu fico aqui. Ele me olhou, olha, vai lá. Eu fiquei na secretaria. Aí ele foi, demorou um pouco. Ele disse, esse ainda está. Quando ele voltou, não tinha nenhum fora de aula. Aí da carteira, eu perguntei se eles tinham medo de você porque você castigava. Eles disseram não, porque gostavam de você. O grupo escolar mais antigo de Abaetetuba ainda ganharia um segundo andar, mas encravado no centro da cidade, não teria mais para onde crescer. Hoje é um prédio que tem de ir se adaptando à nova realidade da educação. O que restava de espaço livre foi sendo transformado em salas administrativas, laboratórios de informática, arquivo. Basílio de Carvalho foi projetado, foi construído em uma época que não se pensou no futuro. Então a gente sofre muito com a nossa estrutura antiga. Não temos área de ventilação na escola, nós não temos uma escola construída com a questão da acústica, do barulho, nós sofremos muito com isso. Há 20 anos atrás não tinha tanto isso como hoje. Até o próprio calor, nós tínhamos as mangueiras aí na frente da escola, não tínhamos prédios altos na frente da escola também, que amenizava mais o calor. Hoje nós passamos por essas dificuldades. A escola não foi projetada para ser pensada no futuro. É uma escola adaptada, podemos dizer assim. Apesar das transformações, o Basílio ainda preserva muitas de suas características originais. A escadaria, até os pisos de blocos maciços, tudo continua do mesmo jeito. Andar pela escola é entrar em contato com o passado e alguns antigos costumes. O Basílio de Carvalho é uma escola cheia de histórias e de curiosidades. Por exemplo, esse tipo de estrutura das portas, aqui, ainda é a mesma dos anos 50. Mas olha só, essa aqui, por exemplo, aqui só está o local do que um dia foi uma porta. Na verdade, foi totalmente vedada e deixou de ser passagem para os estudantes. A curiosidade é o seguinte, e aqui ficava a porta de entrada dos alunos, era isso? Exato, os alunos eles entravam pelos fundos da sala de aula.
Ele não entrava pela frente como é hoje. O aluno entra na proximidade do quadro, né, na frente. Ele entrava por trás. E o professor todos entravam, na realidade, por trás. Atravessavam a sala. E hoje não, né? Ele foi modificado. Hoje não, a partir final da década de 80 para 90, houve essa modificação aqui na escola. A Escola Basílio de Carvalho ainda guarda muitas características do seu projeto original. Por exemplo, a disposição das janelas, olha só, é a mesma disposição ainda do início deste prédio nos anos 50. A diferença é que hoje, por causa de muitos fatores como a violência, hoje todas as janelas possuem grades. Mas a violência sofrida pelo prédio histórico nem sempre vem de fora. Algumas carteiras quebradas, salas pichadas, ataques que vêm de quem deveria cuidar da escola. Esses estudantes do Instituto Federal do Pará, o IFPA, fazem diferente. Eles desenvolvem um projeto responsável em resgatar e preservar a memória da Escola Basílio de Carvalho. Nós começamos no final de 2011, por meio do quê? De sondagem, como estava a Escola Basílio de Carvalho. O que a gente encontrou foi um acervo totalmente misturado com material de higiene, os documentos do final do século XIX e início do século XX estavam misturados por todos os cantos da escola. Então, nossa primeira etapa, o primeiro passo foi organizar esse material. Onde ele está, como ele está e o que fazer com ele. Que são todas as situações que a gente vai reunir para futuramente produzir uma obra em forma de livro sobre a história da educação na Escola Basílio de Carvalho, que é a nossa meta para 2014. O trabalho, premiado em várias feiras e mostras, revelou um rico acervo de documentos, muitos com a assinatura do primeiro diretor do Grupo Escolar de Abaeté, Bernardino Pereira de Barros. Eu assisti a trabalhar para que outras pessoas tenham essa consciência de que os documentos que tenho lá na escola são importantes para mim e para você, porque assim, somos abaetenses, né? Então acho que nós devemos preservar a nossa memória. Nós já participamos inicialmente do Seminário de Iniciação Científica, o SICT, em Tucuruí. Já participamos em Salvador, Preservação da Memória. E já participamos em Marabá, de um evento também tecnológico e de inovação, o SICT também nesse ano, no ano passado, no final do ano passado. Vocês conquistaram algum tipo de prêmio já de reconhecimento? Já. Inclusive também nós participamos da FEICIMA, a Feira Municipal de Abaetetuba, onde nós recebemos a premiação de primeiro lugar no projeto de iniciação científica e tecnológica, representando universidades e institutos. Entre tantos registros, encontramos o nome de um aluno da turma da Educação Infantil de 1931. Hoje, aos 91 anos, seu Omar lembra daqueles tempos em que estudar era ter uma relação de profundo respeito com a escola e com os educadores. Professora Maria Trindade. Era uma morenazinha baixinha, surda, mas a educação era ali. Era linda, linda, linda. Velhinha. E ele também naquele tempo. Ele mais era diretor. E não dava assim aula para todo mundo. Ela tinha as professoras. Mas ela era especial. Hoje aluno dá em professor, não toma bem de professor, bate em tudo. Um dia deixa eu ver a televisão, como ela dizer, nós não damos aula, o aluno que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. Não sabe multiplicar, não sabe nada, a máquina faz tudo. Você te pergunta quanto é 2 vezes 2, não sabe, 5 vezes não sabe nada. Então eu não sei como hoje eu não sei como eu ensino. Mas o respeito é total. Você brincava na rua, um com o outro brincando, não tinha baladeira, era baladeira, bicicleta, peteca, não tinha maconha, não tinha essas coisas, não tinha coisa nenhuma. As casas